Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um devocional. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos, a levar teu pensamento a Deus. Pai, nós nos colocamos na tua presença em mais uma manhã, Senhor, em mais um dia, para que o Senhor prevaleça, Pai, para que possamos nutrir e fortalecer o Espírito, para que possamos trazer para dentro do nosso coração a tua presença, Cristo. Ajuda-nos a ter discernimento espiritual, a travar as batalhas certas, Senhor. Nós oramos pela vida das pessoas que estão ao redor, pelas pessoas que têm, pelas pessoas que não têm entendimento da Tua Palavra. Nós oramos pelas pessoas que fomos e pelas pessoas que ainda viremos a ser, Senhor. Nós oramos pela nossa família. Eu coloco na Tua presença as minhas filhas, a minha esposa, o meu casamento. Coloco na Tua presença o meu trabalho, esse espaço de trabalho. Coloco na Tua presença a vida daquelas pessoas que estão ouvindo, que estão dispostas a estar aqui, Pai. Senhor, repreende toda presença maligna dessa casa, desse espaço da minha vida. Repreende toda presença maligna que esteja ao redor, aos derredores das pessoas que estão ouvindo. Ore, meus irmãos, orem. Repreendam as presenças que não estão em sintonia com Deus, que não querem se arrepender. Ofereçam, arrependam-se em nome de Jesus, ou afaste-se daqui, encontre o caminho de vocês. Afaste-se dessa casa, permita que essa casa flua no espiritual, no Espírito Santo. Permita que essa palavra de hoje, Senhor, seja um remédio na alma, nas feridas de todos nós, mas também um alimento, um maná profundo, Senhor, para restaurar a nossa ligação, a nossa aliança contigo, Cristo, para que possamos, Senhor, deixar tudo aquilo que pertence a uma fase ruim, ao maligno, ao que pertence a um espaço de dor, de doença. Nós oramos pelos enfermos, Senhor, oramos pelas pessoas que estão adoentadas, acamadas ao derredor de nós, para que sejam tratadas, restauradas, em nome de Jesus, Papai. Amém. Se você quiser se manter de olhos fechados, fique aí, fique em paz. Vamos pedir ao Senhor que nos dê uma palavra forte hoje, nos dê uma palavra profética, nos dê uma palavra de libertação, que o Senhor nos dê uma palavra de tratamento. Vamos lá. Vamos lá. A palavra de hoje ela vai falar do Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, não para pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me teus decretos. Com lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amados, permitam agora por um minuto de silêncio que essa palavra penetre profundamente no coração e na alma de vocês. Respira fundo, 1, 2, 3 vezes. Isso, amados, isso. Deixa esse remédio chegar forte dentro de nós. Senhor. Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Essa palavra é muito simples, ela é muito certa, ela é muito forte, ela é muito bênção. Mas vamos lá, amados, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um salmista, nós estamos falando de uma pessoa que está vivendo alguma situação na sua vida e que ela tem um determinado nível de amor pelo Cristo, pelo Criador. Então veja, uma pessoa que escreve e que pronuncia algo assim é alguém que conhece a Deus. É diferente de quando a gente tem uma relação com Deus, que é uma relação figurada, uma relação teórica, né? No livro de Jó, no início do seu ciclo de vida, ainda que fosse um homem zeloso com a palavra de Deus, era um homem que tinha uma relação teórica com Deus, uma relação baseada em esforço pessoal. Uma relação baseada em esforço pessoal. Porém, meus irmãos, quando a gente fala desse salmo, quando a gente olha para esse lugar, de que maneira poderá o jovem guardar seu caminho, observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie. Nós estamos falando aqui de intimidade.
esse homem, essa pessoa, esse ser humano, ele está realmente querendo viver um padrão, um nível espiritual, ele está desejoso, ele está aspirando por uma sintonia, por uma coisa que talvez quem nunca viveu não sabe do que ele está falando. Então é muito comum que nós estejamos muitas vezes interpretando as coisas e as pessoas baseado no que nós conhecemos. E por estarmos todos em um corpo, em uma sociedade, temos pais, temos família, a gente muitas vezes acha que já viveu o todo de Deus. A gente acha, baseado numa missa, num culto, numa promessa, que aquilo ali é a relação com Deus. A relação com Deus é a gente assistir uma palavra, que a relação com Deus é a gente ler a Bíblia, e é isso aí. Só que isso fala de um nível de relação com Deus. Isso fala, ó, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Quem que pode se alegrar com os testemunhos mais do que com todas as riquezas, senão alguém que conhece algo que talvez eu não conheça? Que relação é essa que essa pessoa tem com Deus que faz com que ela pronuncie essas palavras tão fortes? Palavras tão fortes, tão proféticas, né? Eu me alegro mais com teus testemunhos do que com todas as riquezas. Pensa só, quem é que não quer ter uma riqueza? Quem é que não quer ter um bom carro? Quem é que não quer ter uma boa casa? Quem é que não quer ter uma situação financeira vantajosa? Quem que não quer? Então, quando a gente entra no lugar do proibido isso, proibido aquilo, a gente gera às vezes mais curiosidade no crente, na pessoa, no Filho de Deus, do que se nos trouxer discernimento. Então, essa pessoa aqui, você não vai precisar dizer para ela, olha, tome cuidado com as riquezas. Porque essa pessoa ela tem algo que a gente não tem, a gente não sabe do que ele está falando. Me alegro mais nos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Que relação é essa que se pode ter com Deus a ponto de as coisas da terra se tornarem desinteressantes? Esse é o convite que eu quero trazer para você hoje. Que padrões, que níveis de relação, que pessoas você conhece que demonstram ser apaixonadas por Deus? E pessoas que você olha e você respeita, amado. E se existe um só ser humano nesse planeta que tem a possibilidade de viver um amor desses, você também pode. Porque você tem os mesmos órgãos, os mesmos olhos, as mesmas possibilidades, e nisso você está certo. Somos iguais. Mas essa pessoa encontrou algo que eu não encontrei. Então, hoje em dia, a maioria dos terapeutas, quando começa a ter algum prestígio, alguma situação financeira, para de ensinar sobre aquilo que levou ele até lá e começa a ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. E aí parece que tudo nessa terra virou sobre isso. Com tanta coisa para a gente viver, com tanta experiência profunda para a gente ter, a gente só tem dinheiro para falar. Se você trabalhar todas as horas do seu dia, e mesmo que você tenha dinheiro, você vai desfrutar e usufruir de que jeito, amado? Então, eu quero isso aqui para minha vida. Ó, você não quer viver isso aqui? Eu quero. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeitos. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Eu quero viver isso aqui, você não quer? Você não quer conhecer esse tipo de vida? Onde apesar de eu ter as coisas, eu não ser baseado nelas, eu não ser dependente delas, eu me alegrar nos preceitos de Deus. Me diz quem vai poder controlar você? Quem vai poder ter domínio sobre a sua vida? Que governo vai poder determinar sobre você o que é certo, o que é errado, quando você tiver uma vida que nem essa? Ele está falando com Deus, ele não está dizendo assim, ó, me alegro nos preceitos do Michael, me alegro nos preceitos da igreja, me alegro nos preceitos do governo, me alegro nos... Não, me alegro nos preceitos de Deus. E é todo aquele que tem uma relação como essa com Deus é livre. É livre. Quem pode determinar para você o que é certo quando você tem Deus num nível de relacionamento e intimidade como esse? É ninguém, amado. Ninguém vai poder determinar nada sobre a sua vida, você vai ser livre, amado. Porque essa é a verdadeira liberdade da escravidão. O que tira você do Egito é Deus, amado. E todo mundo está no Egito, aqui nesse momento na Terra. Nós estamos no Egito,
adorando as coisas dos nossos senhores. Quem são nossos senhores? São as TVs, as mídias que ficam mandando nós adorar as coisas. São as estruturas. Mas nos dão carne, nos dão comida, não é? E a gente é grato. Olha que nível de miséria que a gente chegou, podendo viver isso aqui, a gente se satisfaz com essa vida miserável espiritual. Miserável. Porque aquele que buscar algo desse tipo aqui é livre. Você pode ir no culto, você pode ir em qualquer lugar, mas você vai ter uma relação direta. Você vai chegar lá, vai se dobrar o dono da casa. E você vai, ao invés de ser influenciado, vai começar a influenciar. Você vai ser uma ponte de interferência nos caminhos e na vida das pessoas quando você começar a viver uma vida que nem essa. Você vai ser uma interferência, amado. Porque o Espírito Santo vai começar a operar através de você na vida das pessoas, porque você está cheio de amor e você tem algo que os outros não têm, mas que eles podem ter. Eles podem ter. Esse é o ponto. Todo mundo pode ter. Mas e aí? Dá medo. Tu sabe por que as pessoas evitam viver isso aqui? Porque elas têm medo, mano. Tem medo, foram castradas. Sabe o frango quando corta a asa? O bichinho quando é castrado? Todo mundo é castrado. Ao invés de ser circuncidado para Deus, que é o que o judeu era antigamente, nós somos castrados para ser mais domesticado dentro do mundo. É perverso. E aí a gente ganha uma raçãozinha espiritual desde que nasce. E a gente se acovarda. Então, para viver isso aqui, precisa romper muita coisa. É por isso que eu quero te dar nesse momento um espaço sagrado e uma autorização para você viver isso dentro do secreto da sua casa. Não fale para todo mundo que você está tendo um amor brilhante por Deus. Escreva nas suas cartas como esse salmista fez. Comece a descobrir esse amor profundo dentro da sua casa, sem que ninguém saiba. Tem que ter muita força para você meter a boca no trombone, força de ligação com Deus, para chegar lá e dizer: Deus, arrependam-se, subir lá no banco da praça e começar a querer falar com as pessoas. Calma, tenha calma. Para isso você precisa de uma igreja, uma estrutura que te apoie, para você suportar a pressão espiritual da guerra que vai se levantar contra você. Então hoje eu quero convidar você a voltar para Deus, a voltar para o primeiro amor. Eu peço a Deus que nesse momento coloque a mão sobre a vida dessas pessoas, Senhor, e que peça e que se arrependam da sua obstinação, da sua dureza de coração e do seu medo de viver esse amor tão lindo, tão profundo que o Senhor tem para todos nós, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, voltem ao primeiro amor, que essa palavra penetre forte no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus, meus irmãos, amém. Tamo junto, obrigado por tudo que nós estamos vivendo juntos nessa fase maravilhosa da Terra para quem quer se conectar com a verdade.